E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? O pessoal tá entrando. Provavelmente só vai ver essa gravação quem entrou agora ou quem vai ver a gravação depois, né? Vai ver esse comecinho. Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos começar agora mais um bate-papo aqui às 14 horas e hoje eu estou recebendo a Sil, daqui um pouquinho ela deve estar aí. E a gente já vai começar a bater um papo aqui. Vão colocando da onde vocês são, qual é a cidade, da onde vocês se encontram. Oi, a Silvana já está aqui, eu vou chamar ela. Silvana para mais esse bate-papo. Enquanto ela está entrando, estou dando as boas-vindas para vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vão deixando aí de onde vocês são, qual é a cidade de vocês. A gente sempre espera uns minutinhos para começar, porque até todo mundo entrar e tudo mais, para todo mundo ouvir o bate-papo que a gente vai ter. Oi, Sil, tudo bem? Oi, amor! Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom, deixa eu me ajeitar aqui as coisas. O pessoal está Tá bom aí pra chegando. você? Oi, querida. Aí tá bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Beleza! E aí, cadê as músicas? Cadê as músicas? Ah, não, agora já passou já. Já Queria começou fazer o de... pedido. Está começando direto na live aqui agora. Uhul! Então tá bom. Bom, E aí, gente, tudo bem aí? tudo ótimo, tudo ótimo. Tá Bom, se cuidando? claro, sempre. Tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos direto ao negócio. Para quem está chegando aí e não sabe, meu nome é Eric. Eu estou com a Silvana hoje aqui. Eu convidei a Silvana para a gente fazer uma live compartilhada, onde desde o começo que eu entrei em quarentena, eu comecei a chamar amigos, amigas, e cada dia eu bato um papo diferente com uma pessoa diferente, de um assunto diferente. Algumas vezes repete, mas não importa. O importante é o bate-papo sobre o aqui e agora, em relação à profissão da pessoa, ou em relação a algum assunto que a pessoa queira escolher. Eu estou deixando todo mundo o mais livre possível. E eu estou conversando com várias pessoas, eu vou contar um pouco do histórico. A primeira pessoa que participou aqui como convidado foi o Hiroshi-san, querido E a Hiroshi. gestão? Foi a primeira pessoa que eu chamei. Aí logo depois eu lembrei do Renê, lembrei da Silvana, e assim eu vou convidar várias pessoas ao acampamento, porque muita gente que me segue, eu sempre falo do acampamento, mas muitas pessoas nem sabem o que é. E muitas pessoas já mandaram o filho, outras pessoas mandaram o neto, e algumas pessoas começaram a conhecer assim, e eu achei, pô, é uma oportunidade incrível para integrar de repente, né? Porque no nosso instituto muita gente já ouviu falar do acampamento, ou já pelo menos da ideia, e eu falei, vou começar a chamar o pessoal, porque eu sei pessoal que tem uma ideia do acampamento, a gente chama, né, ideia franciscana ou franciscando. E aí eu falei, e aí eu conversando com a Silvana, ela falou, Eric, tem isso, tem isso, tem isso. Eu falei, vamos embora, vamos falar. Vamos embora. Nesse, Vamos bater um papo, Francis. nesse momento, com todo mundo, vou apresentar ela, é claro, ela é a coordenadora do acampamento franciscano. Não vou falar o tempo que eu conheço ela, porque eu não quero nem falar a minha idade nem a dela, por favor, gente. Mas coloca algumas décadas aí. Eu era nem adolescente. É meio estranho falar isso com essa. A gente chega numa idade e fala, pô, você me conhece desde que eu não era adolescente. Faz muito tempo, realmente. Para quem não sabe, eu fui para o acampamento franciscano durante muitos anos. E depois eu comecei a auxiliar a monitoria. E para quem não sabe, essa mulher que está aí, ela foi a primeira pessoa, junto com o Kaká, que me abraçou junto com a Batata na época. Depois veio Érica, já tinha vindo outras pessoas. Depois veio Érica, a Suribá. Nossa, veio uma galera, mas isso eu lembro como se fosse ontem. Vocês dois falaram, vem, grupo 3, e a gente estava lá com, acho que eu tinha 17 anos de idade, 16 ou 17. Faz tempo. Eu lembro até hoje, Vera no grupo 4, se eu não me engano, eu acho que era o Giba no grupo 4 com ela. A gente lembra algumas coisas assim que marcam e isso é importante. E eu achei legal trazer a Sil aqui, porque a gente tem muita coisa para falar, pessoal. E uma das coisas que mais eu estou vendo no grupo de amigos meus, claro, a Silvana está diretamente ligada a pais de crianças, que é a profissão dela,
mas eu não mais, né? Porque eu não trabalho mais com isso e não eu faço outra função. Mas eu estou vendo meus amigos nos grupos e alunos do Instituto com filhos em casa. Eu falei, caramba, eu conversando com a Sil, eu falei, Sil, vamos fazer um bate-papo diferente para pais, mães, em vários aspectos aí da vida. Todo Querida, mundo que está aí preso, né? Todo mundo que está no isolamento. Vamos conversar, né? Falar dessa molecada que está aí desesperada, na verdade, né? e aí? Sil, fica à vontade. Então, primeiro deixa eu falar um pouquinho do Eric, né? Ele falou que faz tanto tempo que ele está. Conheço o Eric há muito tempo. Foi um dos nossos acampantes. É uma pessoa que é o que eu falei, né? Eu até coloquei no Face que eu já ia bater um papo com um dos meus filhos de coração, né? Então, assim, eu tenho uma única filha biológica, mas eu tenho um monte de filhos que são os meus filhos do Francis, né? E o Eric é um deles. Então, assim, eu queria até primeiro começar de uma forma diferente com você. Eu quero que você comece a pensar numa lembrança bem bacana que você teve no Francis, para num determinado momento a gente falar disso, tá bom? Tá, Combinado? Vai claro, pensando aí, tá? E claro. mesmo se tiver alguns acampantes que entre aí, turma que entre com a gente, ou mesmo para todos, que ele pense em alguma lembrança de infância, tá? Pra gente, que a gente vai ter um momento para conversar disso. Então vamos começar o nosso bate-papo falando um pouquinho de Mário Quintana. Mário Quintana tem um poema, né, que fala do tempo. Uhum. E nesse poema do tempo, ele começa a observar o quanto o tempo passa rápido, né? De repente você olha para o relógio, já são 6 horas da tarde. Aí daqui a pouco você olha, já passou uma semana, já é sexta-feira. Daqui a pouco você olha, você já está com 60 anos. E aí? E aí o que que a gente faz? Né? Esse tempo já passou. Então, assim, nesse poema ele retrata que com 60 anos, se ele tivesse uma nova oportunidade, sabe o que ele faria? Ele ia parar de olhar para o relógio. Para ter uma oportunidade, para ele ver o tanto de coisas que ele jogou fora, com a preocupação de estar fazendo tudo na loucura, desse tempo passar muito, muito rápido, né? E aí, se você for procurar vários poetas, né, vários escritores que falam no tempo, todo mundo fala isso, né? A Titãs, né? Por isso que eu ia te perguntar, queria uma música, ia te pedir a música do Titãs, né, que fala do tempo. Então, assim, Eric, o que eu tenho observado hoje em dia, né? Que foi até quando a gente começou a conversar. Eu ligava para alguns amigos, né, que estão em isolamento, com essa rotina que foi totalmente modificada, porque por necessidade, né? A nossa rotina é outra, totalmente diferente. A gente jamais imaginou que nós teríamos uma rotina dessa forma. E aí eu começava a ligar, amigos me ligavam, falavam assim, o que que eu faço? Meus filhos estão em casa, eu estou desesperado, o que que eu posso fazer? Eu comecei a perceber o quanto, né, que a gente está em defasagem com essa questão do tempo e do brincar, né? Eu até conversei com uma amiga minha psicóloga que ela me orientou, ela me falou assim, Silvana, você já parou para pensar o quanto que os pais devem estar perdidos, né? Aí trabalhando em home office, o quanto que está essa loucura para poder fazer alguma coisa com as crianças? Falei, é verdade, né? Então vamos pensar em alguma coisa. Teve até uma amiga minha, Eric, que eu liguei para conversar com ela. Meu, o filho dela chorava tanto no telefone, mas tanto que eu virei para ela e falei assim: ó, para, depois a gente conversa, vai cuidar da criança porque não dá. Então tá todo mundo muito desesperado nisso, né? Então, assim, a gente precisa aprender nesse momento que a gente tem que ter, na verdade, a gente tem todo o tempo do mundo para brincar. Claro que a gente tem as suas responsabilidades de trabalhar, porque tem todo mundo, muita gente está trabalhando aí. Então a gente precisa primeiro criar uma rotina. Eu acho que é muito importante você criar essa rotina, por mais que, porque as rotinas eram diferentes, né? Tinha a rotina de ir para a escola, a rotina de ir para um jogo, né? De treinamento e tudo mais, né? Várias rotinas que a gente tinha. Então, o que que é importante? Você primeiro criar a sua rotina para você colocar o seu tempo, né? Então, o que que é brincar? Quer falar um pouco do brincar? Você Vamos sabe lá. brincar? Você sabe Eu? brincar?
É. Não sei se eu sei, eu acho que eu sei. A gente sempre acha que a gente sabe alguma coisa, mas não necessariamente a gente sabe, né? Por que você acha que você sabe brincar? Porque eu acho que eu curti a minha infância e minha adolescência brincando. Então, eu brinquei muito. É, é isso aí. Então, todos nós sabemos brincar. Todos. Sabe por quê? Porque a gente já foi criança. O que que o Yoshi fala pra gente, né? Vamos ver se você lembra disso. O que que é a palavra criança? Que a vida inteira a gente ouviu ele falar isso. Criar. Criar, porque a palavra criança vem de criar. E o do adulto? Adulterar. Ok. Então, somos adultos, adulteramos a nossa criança e esquecemos de brincar. Mas nós sabemos brincar porque nós já fomos criança. Então, a gente sabe criar a brincadeira. A gente sabe isso. A gente só tem que jogar isso de novo para a memória da gente e lembrar que a gente foi criança e que a gente sabe brincar. Entendeu? Legal. Ah, mas olha, eu não sei fazer nenhum tipo de brincadeira. Sabe? Pergunta pro seu filho. Se você perguntar para uma criança de 2 anos, até de uma criança vai de 1 ano, você começar a interagir, essa criança vai estar te respondendo isso, né? De uma outra forma, claro que cada criança, dentro da sua idade, dentro de tudo isso, ela vai te responder. Então, quando você começa a brincar, você tem uma resposta muito rápida da criança, né? Eu tenho um sobrinho, e aí ele tem 2 aninhos, né? Vai fazer 3 aninhos. E um dia eu tava brincando com ele e eu comecei assim: 1, 2, 3, 4. Quando eu chegava no 4, assim, tipo, fazia uma brincadeira, uma graça. Meu, ele amou. Ele ficava o tempo todo brincando comigo, sabe? Assim, aí ele começava, sabe? Mostrando na mãozinha. E isso é um brincar. Então, assim, todo mundo pode brincar. Não sabe brincar? Busca, a criança vai te responder isso de imediato, Eric, é muito importante, né? Aí, tá dando para ouvir? É que eu vi que Tá, tava quase caindo aqui a linha. Então, eu tava falando do brincar. Queria que vocês me falassem, né? O que que vocês querem saber do brincar? O que você quer é, saber do brincar? é que deu uma travadinha. Você está falando que a gente quer saber do brincar. Isso. Ah, tá. É. Pessoal, põe escreve aí embaixo também o que vocês querem saber do brincar. Como brincar? Ou o que é o brincar para vocês, né? O que é uma brincadeira também. Ó, Eric, uma coisa importante, né, que eu comecei a perceber. Eu comecei a perceber que nessa loucura toda de dia a dia, nós, né, falando por mim, pais, mães, a gente está muito preocupado com o tempo todo em trabalhar, nas contas, a gente fica preocupado, em dar o melhor para o filho. E aí a gente esquece de ter um tempo com qualidade. A gente não tem mais esse tempo de qualidade com a família, com os filhos, nem mesmo com você às vezes. É E verdade. eu acho que esse isolamento, né, tá trazendo à tona tudo isso, da gente começar a olhar para isso, entendeu? E começar a trazer esse tempo de qualidade. Então, assim, ó, por exemplo, se fosse em outras épocas, nós não estaríamos nesse momento aqui, eu e você, porque provavelmente você estaria ocupado com uma série de coisas de trabalho, de cursos, e eu também com um monte de coisas para fazer. Então, assim, olha só o quanto que a gente deixou, né? O quanto que a gente está deixando de ter qualidade, de ter um tempo com qualidade, com brincadeira, com coisas gostosas. A gente esqueceu disso. A gente precisa resgatar. E esse é o melhor momento agora, é esse resgate que a gente tem que fazer com o tempo em todos os sentidos, de qualidade, de brincar, de fazer uma boa refeição. A gente precisa lembrar disso, né? Vem aí para minhas perguntas, porque eu não consigo ler daqui, tá bom? Ah, peraí, deixa eu ver aqui, que eu estava prestando atenção em você, eu nem vi nada aqui. O pessoal entra, sai, entra, sai, entra, sai, é normal. No Instagram dá muito disso. E o que que você está mais recomendando hoje? O que que recomendando nas conversas? O que que você está vendo de mais necessidade? Porque hoje também, hoje a grande diferença, eu até, uma coisa que eu pensei até pouco tempo atrás, quando eu fui no Francis novamente, né, fazer a oficina, e eu voltei, eu estava no carro com a Sabrina, eu até pensei, eu falei, caraca, como será hoje que a galera faz com tecnologia lá? Porque na minha época é muito louco falar isso, faz 20 anos só, mas 20 anos é simplesmente, para a tecnologia, é um salto monstruoso. Porque a tecnologia ela se faz
como, entre aspas, rouba a atenção da criança, mas o nome, como eu quis colocar na frase já para deixar claro, ela rouba a atenção, ela não dá atenção. E ela é uma forma também de uma muleta para pais e mães, quando está no desespero, também utilizar dessa ferramenta. Como equilibrar tudo isso? É uma coisa que eu fiquei pensando, como vocês equilibram também dentro de um acampamento hoje em dia, né? Ah, é muito louco isso, né, Eric? Assim, eu estava conversando com uma amiga, né, esses dias, e a gente estava na live que a gente falou sobre rotina, a gente falou muito sobre isso, né, sobre a questão da tecnologia hoje em dia. O que que... Primeiro, assim, são duas coisas, né? Em termos do acampamento hoje, olha como que é a diferença da sua época. Hoje em dia, as crianças, elas chegam no acampamento, elas levam até o celular, mas aí a gente tem aquela questão, olha, a gente vai recolher o celular, a gente não vai ficar com, vocês não irão ficar com o celular porque nós vamos, a gente vai vivenciar esse momento agora. Então a gente recolhe esses celulares. Calma, gente, muita calma, que não é ninguém assim, olha, me dá seu celular. Não, existe Claro. dentro da nossa proposta, a gente já coloca para os pais para que, por mais que eles levem o celular, que esse celular fique conosco e a gente vai entregar no final. Eric, te juro que assim, no começo a gente tinha que ter duas cases, duas caixas para colocar os celulares. Então a gente chegava lá, é um momento que a gente fala, o Hiroshi fala da questão de se conectar com a natureza, aí vai lá um monitor com uma fita, coloca o nome da criança, põe no celular, tal, desliga o celular e a gente pede para desligar, né? Porque esse celular vai lá para onde eu fico, né? Então fica guardadinho. Meu, de madrugada você ouvir celular tocando não dá, né? Então já desliga o celular, já coloca lá, e aí a gente só volta a entregar esse celular no final da temporada. Entendi. No começo, quando a gente adotou isso, era muito engraçado porque vinha muito celular. Agora, a gente já, com o tempo, né, com alguns anos, as próprias crianças, eles nem levam. Tem alguns que nem levam, porque eles só vão receber o celular no último dia, quando a gente está entrando no ônibus, Nossa. entendeu? Por quê? Então agora a gente já está diminuiu bastante essa questão do celular. E até eu comentei uma coisa que para mim chamou bastante atenção. Vamos falar, vou até te perguntar assim, quando você não tinha celular, você brincava muito mais, não é? Então assim, se acabava a luz, você ficava feliz quando você era pequeno e acabava a luz? Adorava. Eu ficava louco quando acabava a luz, porque era brincar de esconde-esconde, pique-esconde. Aí tinha um monte de brincadeira que a gente fazia à noite de propósito, porque estava tudo escuro e era muito diferente, né? Quando não tinha o celular, né? Então, e foi uma das coisas que, assim, para mim, na minha infância, uma das minhas lembranças mais gostosas era quando acabava a luz, porque a gente podia brincar. Então, a gente ia contar história com lanterna, a gente É, fazia teatro de sombras, a gente fazia um monte de coisa, e era super bacana. E hoje em dia, quando acaba a luz, as crianças ficam neuróticas, elas ficam bravas, vai acabar a bateria do meu celular, não é verdade? Então, é, assim. É, é muito diferente. não, e é uma questão que muita gente pode sempre pensa quando a gente fala sobre isso, fala, mas sempre vem aquele papo, antes era melhor. Não existe antes e depois, gente, nesse quesito, porque a brincadeira continua existindo. E a brincadeira continua entretendo as crianças. Então tá lá, a brincadeira continua. Se você for fazer, a criança vai parar. Porque, como a Silvana acabou de falar, eu fiz essa pergunta do acampamento, que é para mostrar como, na realidade, nos dias atuais, as crianças vivem sem celular. Elas conseguem, existe essa realidade. Celular é um exemplo, é claro. E eu deixei claro que eu sei que muitos pais e mães usam até isso como o, o último do último recurso. Ok, também. A gente nem está discutindo isso, pelo amor de Deus, a gente sabe como é. Tem criança, pais aí com 3, 4 crianças em casa. Ok. A gente está tentando trazer novas ideias, novas perspectivas para vocês. Pelo menos para esse tempo aqui agora, né? Para essa É, situação que a gente está vivendo, né? Se a gente conseguir, dentro dessa situação aqui agora, pelo menos tirar um pouco dessa questão do celular e fazer todo esse isolamento, essa quarentena com qualidade, com brincadeiras, eu acho que vai ser uma coisa bem positiva, entendeu? Porque assim, falando da minha pessoa, né? Eu tenho percebido o quanto tá diferente para mim esse isolamento. O quanto eu tô lendo, eu tô estudando, não tô ligando a televisão, entendeu?
assim, o quanto eu estou querendo me desconectar, sabe, dessa questão toda. É claro que a gente tem necessidade, tem trabalho, né? A gente está na live e tudo mais. Você tem uma necessidade, às vezes, da tecnologia. Claro, é óbvio, é super rápido. Assim como as crianças têm a necessidade agora de estar fazendo aula online. Mas assim, Sim. meu, ficar o tempo todo não dá. Vamos brincar, né? Vamos participar, vamos trazer essa qualidade de pais e filhos, já que a gente, que os pais, né, que nós pais e mães estávamos com tanta carência de ter qualidade com o filho, né? Por querer darmos tudo para os filhos e fazermos tudo, vamos tirar tudo isso, vamos trazer para a gente agora essa questão de brincar. Vamos ser felizes, vamos ter o nosso momento aqui e agora, né? Até trouxe para você aqui, que eu sei que você adora ler também. Eu trouxe o Presente Precioso, né, do livro. Já leu Não, esse livro? não, não. Presente Precioso é um livro bem bacana, é um livro que ele fala exatamente do seu presente aqui agora, porque ó, o passado foi embora, meu, você não vai resgatar isso que você estava lá atrás. O seu futuro está lá na frente, a gente não sabe o que vai acontecer. O que você tem que vivenciar? O aqui e agora, né? É isso que a gente tem que vivenciar para a gente poder brincar e ser feliz. Né? Olha, tem um monte de gente aí que você conhece entrando, hein? Olha, o Lincoln do Kaká. Querido Ah, Lincoln, o saudade. Lincoln. Nossa, eu não tinha reconhecido. Agora que você falou que eu vi. Concordo Querido Lincoln. plenamente. Aí o pessoal tá falando que sai porque tá travando, então a internet não deve estar boa, infelizmente. Oi, Lincoln, tudo bem? Deve estar ouvindo. Então, aí assim, vamos falar um pouquinho. Agora me fala, conseguiu pensar em uma lembrança sua? Ó, eu vou, obviamente, o pessoal que vai assistir, porque muita gente vai assistir na gravação, porque é o que mais estão assistindo. Mas eu tenho certeza que vários do acampamento vão falar, porra, que clichê, Eric. Mas, tipo, lógico, eu tenho que fazer a resposta clichê, que eu tenho muitas lembranças. Porque tem que falar, porque senão é mentira se não estiver falando. É clichê, eu sei, eu assumo, não tem problema nenhum. Mas tem duas coisas que no acampamento de atividades que eu sempre tenho que lembrar, porque eu acho extremamente importante para mim, pelo menos. Foi, É. no meu caso, foram as atividades com massagem, é óbvio. Se eu não falasse isso, porque foi exatamente o meu start, porque, para quem não sabe, santo de casa não faz milagre. Minha mãe é yoga, eu não sei o quê, mas foi no acampamento que eu tive o start. Funciona assim, é normal, viu? O pessoal se assusta, fala, sua casa, sua mãe. Eu falei, cara, quando eu fui para acampamento que eu tive o start da coisa. Então, a parte de massagem que fazia, aprender a fazer massagem, a gente fazia nos colegas, aprendia. Nossa, para mim foi ali, eu não preciso nem falar, é óbvio, olha a minha profissão. É onde eu tô hoje. Mas eu tenho uma outra coisa no acampamento que eu, como acampante, foi muito importante para mim. E depois, quando eu comecei a ser auxiliar, e depois que eu saí do acampamento, foi muito importante, que foi o show de talentos. Eu explico Ai, que isso legal. porque quebrava um pouco a minha timidez, a timidez das pessoas, fazia as pessoas tocarem uma música pela primeira vez, recitar um poema. Às vezes não fazer nada, tinha gente que vai, sei lá, que era livre, e isso era o mais legal. Então, no meu caso, foram esses dois pontos que foram muito importantes, e eu acho que tem tudo a ver também, né? Assim, para mim, né? Eu digo eu sempre, assim. Então, ó, até meu sobrinho tá aí, vou até falar. Dudu, meu sobrinho chegou aí para o acampamento algumas vezes com a gente, e o Dudu quase não se apresentava, né, em show de talentos. Mas agora eu me lembrei, agora ele tá tocando cavaquinho, né? Então, Olha, assim, o show de talentos te faz despertar um outro lado também. Por mais tímido que você seja, e você tá ali assistindo o show de talentos, eu acho que ele também desperta para depois você buscar alguma coisa, um sim. instrumento, um outro tipo de arte, entendeu? É bem bacana isso, né? E assim, show de talentos, eu me lembro, Eric, da sua época, do. Ai, como é que chamava? Ai, o Giba que fazia com aquelas mãozinhas lá, o batatinha, Ah, é não é? alguma coisa assim, é aquela brincadeira que fica com as mãos, né, com a cara ali. Eu participei. Gente, come comida. Meu, era muito legal, né? Muito legal. Então, essas coisas que você tem. Então, por exemplo, quando
eu comecei a ver a dificuldade de todas as pessoas, né, de mães que eu conheço aí com dificuldade de brincar, dentro da rotina, né, que eu criei, que eu acabei criando uma coisa que chama-se do isolamento ao acampa dentro, né, ou do acampa dentro ao isolamento, você consegue, trazer as crianças que estavam no isolamento para dentro de um acampamento para você fazer dentro de casa. Então, o que você pode fazer? Eu criei uma programação para os pais, né, que vão virar e falar, ai, mas eu não sei brincar. Tá, ok, você não sabe brincar, já estou te dando mão beijada. Apesar que se hoje você olhar no Google, você tem tudo, tudo. O que você precisar, você tem ali É no verdade. Google, né? Então eu comecei a criar eu criei uma rotina e uma das atividades que a gente tem é o jantar à fantasia, É. ou um jantar do pijama, para você desfilar depois com seu pijama, um show de talentos. Pô, vamos fazer um show de talentos. Aqui em casa nós somos em três, então tá bom, vamos fazer, cada faz uma coisa. Então, assim, essa qualidade de tempo que a gente está falando, do brincar, é isso que é importante, a gente resgatar exatamente isso, entendeu? Não tem filhos, mas tá um tédio, né? Querendo ou não, ficar isolado é muito difícil, né, Eric? Ainda É. mais pra gente, né? Pra gente que vai pra cá, adora tá saindo, tá na natureza, né? Praticar um esporte. É muito difícil você ficar isolado. Então, assim, vocês estão em dois aí, né? Você tá É. na sua mãe, não? Não, eu estou Você em tá na São casa da Paulo sua mãe? ainda, eu tive que ficar aqui ainda, tô agora que eu acabei meus 21 dias, e agora que eu vou ver se a gente vai para a Ecovila de vez agora, vai ter que esperar, a gente tá numa confusão, mas estamos aí. Mas, então, mesmo para vocês, né? Criem alguma coisa. De Claro. repente, contar uma história, sabe? Você inicia contando uma história. E aí passa para sua parceira e vai, sabe, fazer essa troca, esse bate-bola, assim, de contar história, até ver aonde vai essa história, sabe? Até que fim que vai ter essa história. Ou nem ter fim, continuar no outro dia. Eu acho que isso é importante da gente poder brincar, né? De ter essa parceria de vamos nos divertir. O importante agora é nos divertir. Eu até não sei se isso é uma besteira que eu vou falar, mas eu vou te contar, vou te perguntar, na verdade, né? Eu Claro. ouvi de algumas pessoas, inclusive eu ouvi de uma pessoa que você conhece, muito íntima da gente, e eu ouvi de uma outra amiga, que falam que o vírus, ele é uma coisa assim, para as pessoas que são mais felizes, é muito mais difícil de pegar. Você sabe que eu acho que eu estou acreditando nisso? E sim, até uma das minhas amigas falou assim: eu acho que por causa que os velhinhos, às vezes, tem muito velhinho que acaba ficando um pouquinho mais triste, né? Até pela idade e tudo mais, que eu acho um absurdo, porque ter idade você pode ser eternamente jovem, né? Você pode. A gente tem aí um exemplo do nosso querido velhinho Hiroshi, não é? Que eu quero ser uma velhinha igual a ele. Mas não que ele seja um velhinho, velhinho, né? Ele tá aí Não, com 60 não mesmo. não mesmo. Eric, bom, você esteve lá com a gente no acampamento. O que ele faz com as crianças, ele tem muito mais vitalidade, né, do que um moleque aí de 15 anos. A vitalidade do cara é impressionante, né? Olha, Então, assim, em relação à sua pergunta, biologicamente faz lógica isso, porque a gente sabe que quanto mais a gente tem a mente é, feliz, ativa, pensativa, e etc, etc, a gente vai estar trazendo melhorias num aspecto geral para o nosso organismo, tanto fisicamente, mentalmente, emocionalmente, energeticamente. A questão é que a gente está se deparando também, Sil, com outras questões nesse momento, que as pessoas estão se deparando agora. Nossa, como eu moro num lugar pequeno. Nossa, como realmente viver na cidade não é fácil. Porque são as coisas que está caindo a ficha. Então está vindo outras coisas que por muito tempo a gente ficou meio que cegos, assim. Meio não, totalmente, né? Com aquela ideia de casa isso, não, vamos morar na cidade, vamos morar isso, tal. E aí a gente começa. A questão dos velhinhos, aí entra várias outras questões também, muito difícil, né? Muitos são sozinhos. Eu lembro quando começou isso, eu estava gravando alguns podcasts, até vou ver se eu gravo um hoje ou amanhã, e eu até faço um relato sobre esse, que eu saí na rua logo naqueles primeiros dias para comprar os mantimentos básicos naquele momento, e eu vi muito velhinho na rua. E eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça, dirigindo o carro, aí dei a volta e tal. Quando eu estava chegando em casa, eu falei, gente,
mas será que esses velhinhos também não são sozinhos? Porque também isso é uma realidade que a gente, e assim, é muito triste nesse momento a gente se deparar com ela também. Tem muito velhinho por aí que tá na rua muitas vezes porque ele não tem ninguém. É E agora verdade. tá Não tem mais sozinho ainda, porque aquele amigo do dominó, aquele amigo do botequinho, às vezes, depende, cada um como. curte a vida do seu jeito. Ou aquele amigo da praça que ele lê jornal, que é muito comum também. Aquele lugarzinho que ele gosta de dar bom dia, que ele compra o jornal, o jornaleiro tá todo mundo fechado. Então, isso acontece também, né? A gente, as pessoas estão se deparando com isso também. Uma outra coisa que eu até guardei para falar contigo, que a gente falou muito de brincadeira externa. E as pessoas acabaram também não perdendo a mão de brincar consigo mesmo dentro dessas situações todas. Brincar consigo mesmo é fazer situações onde você possa até ali brincar consigo mesmo. Eu costumo dizer, meu querido mestre fala, ele fala assim, brincar consigo mesmo é ler um bom livro. Ler um bom livro é você brincar com a sua própria mente. Existem outras brincadeiras também. Mas tem a ver, sim, manter a mente nesse momento ativa e sempre para cima é muito bom. Não estou dizendo que é fácil, eu só estou falando que é muito bom. Como você falou, né, do brincar. Você sabe que a palavra brincar, o que que ela significa, né? Da onde que ela Exatamente vem? não. Ela vem do latim, ela significa laços, você ter laços, prender, seduzir, encantar. Isso que significa o brincar, né? E eu acho que quando é o que a gente começou lá, quando você é o adulto, você acaba desconectando disso, né, Eric? O quanto que é importante você trazer a sua brincadeira, porque brincar significa diversão, né? É o sinônimo de diversão. Então, por que não nos divertir, seja com o que for, seja com um bom livro, assistir um bom desenho, trazer. Pensa agora, né? Você, que a gente tinha perguntado, de lembranças de infância. Oh, na outra live eu tinha perguntado, teve gente que te falou tanta coisa legal, sabe, de brincar, de resgatar. Pô, vai lá, faz isso de novo. Busca isso para você. Eu É. tive uma experiência, Eric, que foi uma das experiências mais bonitas que eu tive depois de adulta, recordando a minha infância. Eu morei numa cidade do interior muito pequenininha, uma graça de cidade que chama-se Redenção da Serra. E os meus avós tinham uma casa, um sítio muito bacana. E nesse sítio, né, nessa casinha, tinha no fundo, a gente tinha, né, nascente e tal. E aí descia um córrego e tinha uma quedinha de água, que era uma cachoeirinha pequenininha, e se transformava num laguinho. Uhum. Meu, imagina, meus avós tiveram só 13 filhos, tá? 11, dois morreram, ficaram 11 filhos. Então você imagina a quantidade de netos que não tinha e a quantidade de crianças que não passavam férias lá, né? E uma das coisas que a gente mais gostava de fazer era brincar nesse riozinho, né? Que era um riozinho que a gente fazia de tudo naquele riozinho, brincava. Imagina você ter um riozinho seu na casa dos seus avós, né? Aí passaram um tempo, né? Meus avós acabaram falecendo, vendeu essa casa. E aí um dia eu fui para lá e a gente foi lá na Cidade Velha, né? Para visitar esse. Demos uma passada lá, falei assim. Aí eu bati na casa que era da minha avó e perguntei. Falei, ai, moça, será que você deixa a gente ir lá no quintal? Não sei o quê, tá lá. Aí a moça chula falou, nossa, que moça louca que é essa? Vem aqui bater na porta de casa pedir para ir no quintal. Aí eu falei, olha, né, era a casa dos meus avós, eu queria, né, olhar o quintal, posso? Eric, na maior alegria, ela foi e abriu. Te juro, Eric, a hora que eu cheguei no quintal, sabe quando você vai correndo assim? Eu cheguei no laguinho, meu, quando eu coloquei os pés na água, sabe quando vem toda aquela emoção de criança, sabe? Meu, eu comecei a chorar. E a Selena estava comigo, eu falei, vem comigo, Selena é minha filha, vem comigo. Meu, foi uma das sensações mais bonitas e mais fortes que eu tive da minha infância há pouco tempo atrás, sabe? De poder pisar naquele lugar de novo. Foi muito emocionante, entendeu? Então, assim, talvez, né, os pais que estão aí ouvindo a gente, eles tenham essas brincadeiras, né? Tem. Poxa, pega essa brincadeira, vai lá fazer uma brincadeira que você gostava com seu filho, resgata, traz de novo a sua criança, né? É isso que eu acho que é importante. Ah, o Rudá tá no Japão. Tá no Japão. O Tá no Dá. Japão. Ah, o Rudá tá É, no Japão. o Rudá.
Rudá tem muitas histórias, a gente tem muita história do acampamento, muita coisa bacana. Tem uma história com o Rudá também Putz, tem tantas histórias aí de acampamento. Olha lá, tá no Japão, tá se cuidando. E de vocês, né? Assim, de. Ai, tem tantos de vocês que eu tenho histórias bacanas, né? Você, né? Sua irmã, né? Deve estar Suribá. assistindo, eu estava aí assistindo. Ai, tem tanta história, tem tanta gincana, tem jornais franciscanos, tem tanta brincadeira, né, Ah, que a é, tinha o gente jornal, fez. eu tinha até esquecido. Isso eu tinha Tinha, esquecido. tinha muita coisa, né? Então, assim, vamos buscar isso, vamos brincar, vamos ser felizes. Até acho que foi o Lincoln que falou a questão da felicidade é claro, né? A gente libera, quando você está feliz, você libera determinados hormônios e isso vai te ajudar a equilibrar, né, a sua imunidade. Então, assim, eu acho que tem até um pouco a ver mesmo. Então, assim, em vez de a gente ficar nesse confinamento, né, nesse isolamento triste, vamos ser felizes. Primeira coisa, Exatamente. assim, de ordem é ser feliz. Vamos brincar, vamos dançar. Ontem teve a live aí do. Como que chama lá? O Sampaio? Ai, tem um cantor aí que fez uma live, e acho que ele fez Ah, 2 horas. o Eu Bruno não lembro o nome. Marrone. Não, não foi Bruno Marrone, Ah, foi um não. outro aí, não sei o que, Sampaio. Eu não assisti, eu estava em aula, então eu não assisti. Pedro Sampaio. E Ah, a tá. Selena gosta. Eric, eu vim assistir essa live com ela. Meu, eu dei tanta risada, mas eu dei tanta risada, porque eu me vi brincando, sabe? Peguei uma mesa de som que tem aqui, ele é um DJ, eu comecei a brincar, e a Selena Ah, curtindo, eu colocava óculos, a gente dando muita risada, fazendo isso junto, entendeu? Então, entendi. assim, a gente tava brincando, não tava? Tava. Por mais que a gente estava ouvindo música, a gente estava brincando. Então, assim, o quanto que é gostoso você brincar, sabe? Quanto que é bacana você. Você lembra das suas brincadeiras? Eu acho que para vocês, lá no acampamento, deve ter tido várias brincadeiras que te fez, que você recorda, Muitas, né? muitas. E brincadeiras pequenininhas, de repente, que a gente pegava e transformava essas brincadeiras de uma forma. Criava em cima dessa brincadeira, né? De repente, você criar em cima de um esconde-esconde, você fazer uma brincadeira diferente em cima disso. O que a gente precisa ter realmente é buscar, é deixar voltar essa criança de dentro da gente, para você se dar a oportunidade de brincar, de ser Exatamente. feliz. É. Você sabe Não que é? você falando isso, seu, é até curioso a gente falar isso aqui numa live, porque eu imagino que muitas pessoas que praticam yoga, Ayurveda, devem ter visto o título da live e falar: ah, isso não é para mim, eu não tenho filho, oh, eu estou tudo bem com meus filhos. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, para a Sil também. Nos textos principais, tanto de yoga, de Ayurveda, da maioria dos textos que são oriundos da Índia, eles colocam que todo o objetivo da vida é sukha, que é felicidade. Então, Ai, super. Suca. Então, por mais que a gente muitas vezes vai estudar Ayurveda, eu quero ser um profissional para curar a pessoa, não sei o quê, o objetivo, independente de qualquer coisa, vai ser sempre a felicidade. Então, a gente, sempre quando. Ontem mesmo eu estava numa live com uma ex-aluna que ela estava contando o desenvolvimento que ela teve para construir o trabalho científico dela no final do curso, da formação dela. E foi bem legal porque eu perguntei para a pergunta foi, mas e aí, como estava como no final ficou a sua paciente? A resposta dela foi perfeita. Ela virou e falou: olha, ela estava tão bem, mas ela estava tão feliz que eu alcancei o objetivo do tratamento. Porque não se pergunta se a pessoa emagreceu, se a pessoa não, a pessoa estava feliz, então tá ótimo. É isso que Ótimo. esse é o É isso, objetivo. ele tá feliz, né? Até assim, eu vou te contar uma coisa que quando a gente tem gente perguntando aí do acampamento, depois a É, gente fala. É, quando eu vou fazer a programação do acampamento, sabe uma das coisas que eu penso, Eric? É assim, eu penso em coisas que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de fazer. E aí, essas coisas que eu gostaria de fazer, eu acabo transformando, levando para o acampamento. Então, assim, muitas das coisas que a gente tem lá são coisas que eu falo, poxa, isso acho que vai ser legal, isso vai ser bacana. Aliás, tem uma última para você que você não está sabendo, que é o baú do Francis. O baú do Francis, a gente inventou isso, depois eu vou te contar o que, é que é. tipo, é E um você quiz. faz parte desse baú, precisa Vixe, estar Maria. dentro desse baú. Tem coisas. E voltou, querido. Por onde? No baú? No baú, aí deu uma travadinha.
deu uma travadinha. Então, o baú do Francis é trazer vocês mais velhos, como a gente trouxe, você iniciou, né, agora há pouco tempo, né? Você foi para o Francis falar do que você é hoje, da sua vida, do seu trabalho. Então, assim, é trazer esses ex-acampantes para dentro do nosso baú. Então, assim, a gente criou até um logotipo, uma camiseta, e é isso que eu te falo. Então, assim, quando eu começo a criar algumas coisas, não só eu, porque a gente tem uma equipe, a gente tem vários monitores, quando a gente começa a criar a temporada, a logística da temporada, é trazer isso, trazer coisas que a gente gostaria de fazer. Né? Poxa, com tantos anos hoje, a gente não pode ser criança? Pode! A gente não pode ir lá para a lagoa, tomar banho na lagoa, a gente pode tomar banho de chuva. Pô, a gente está aí agora, né? Assim, uma pessoa que tem a oportunidade de ter um quintal em casa, meu, se tiver um solzinho, tiver uma chuva, vai tomar um banho de chuva com seu filho, vai brincar, seja tomar um banho de mangueira, né? Tem tanta coisa, tem muita coisa para a gente fazer, né? De ser feliz. Eu acho que é isso que é o mais importante, né? Então, assim, para a gente ter uma ideia, né, da infância. Eu acho que assim, é importante também colocar que as crianças, essa primeira infância, que se a gente criar uma primeira infância, a gente criar essa coisa bacana, com certeza a gente vai ter bons adultos, não vai? Tá travando. O que você acha? Não é verdade? Uma boa infância se traz bons adultos, você vai trazer gente, muitas coisas legais, né? Eu acho que é bem por aí. Eu estou ouvindo, sim, é que não estou te interrompendo, porque como está travando um pouco, para ficar mais fácil a sua voz inteira sair. Porque senão vai Tá bom. interromper, aí fica uma bagunça, nós dois conversando, porque está interrompendo muito o som, né? Tá cortando. Ó, o Renê tá mandando um beijo para você aqui, ó. Tá escrevendo Quem que é? aqui. Ah, Schubert. 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 Schubert tem muitas histórias de Schubert. Aliás, não pode ter histórias que a gente nem pode contar aqui, né? Como Ó, que então eu queria saber agora histórias que a gente tenha de coisas de infância, boas coisas de infância, lembranças de infância. Vamos perguntar aí para esse pessoal que está aí. pergunta de Uma infância? lembrança boa. É, Qual a melhor lembrança a de melhor infância, lembrança de uma infância? brincadeira. É, vamos ver quem que tem. Eu, o Eric acabou de me falar. De brincadeira, a gente falou o Eric também gostava quando acabava a luz. Do Adorava. acampamento. Você se lembra de alguma brincadeira que chamou atenção? Claro, a mais aguardada da minha época, é horrível falar da minha época, gente. Eu tenho que mudar esse linguajar, pelo amor de Deus, porque a gente se parece uns tiozão falando, pô, na minha época, meu, acontecia isso. É muito chato. Bom, nos anos 90, Isso. nos anos 90, num tempo atrás, não, mas a gente esperava muito nas nossas temporadas, a gente esperava muito a famosa brincadeira do. Aí como que era? Passarinho lindo, me dá uma senha. Aí como que Caça aos pássaros, caça aos pra pássaros. gente era brincadeira máxima, porque era noite, era escura, de lanterna, aí tinha o susto, ao mesmo tempo tinha a redenção se você achava o que você precisava. Aí o gavião era o susto. Aí essa brincadeira era na minha época, pelo menos, chato pra caramba falar isso, mas falando, era o que a gente mais esperava e eu curtia pra caramba, porque era uma puta brincadeira também. Rolavam várias coisas, porque eram os mais velhos com os mais novos, aí tinha que tomar conta, aí tinha o monitor junto, aí tinha que tomar cuidado. Isso era muito legal. Isso era dentro do acampamento, era uma brincadeira que eu curtia pra caramba. Então, e é uma coisa importante que você colocou, né? A caça aos pássaros. Ela é uma brincadeira externa, mas ela é É, uma brincadeira que ela pode ser aplicada internamente. sim, Hoje você consegue fazer essa brincadeira dentro de casa, entendeu? Eu lembro que uma vez a gente teve uma chuva lá no Francis e a gente acabou fazendo essa brincadeira dentro da casa e foi super divertido, entendeu? Então tem um monte de coisa. Eu tenho uma amiga que entrou agora, que é a Sol, ela mora em Portugal agora. E uma das lembranças boas que ela colocou aí agora foi o de quando a gente voltava da escola, as duas, e quando era verão, assim, tinha aquela chuva, a gente
né, acabava a chuva assim, a gente estava voltando para casa, as árvores estavam todas molhadas, né? Os galhos estavam molhados né, com a chuva. Aí era assim, as duas estavam uma do lado da outra, andando, tarará, conversando. Daqui a pouco a gente via um galho de árvore um pouco mais baixo que dava para sacanear a outra. Saía uma na frente, Eric, puxava o galho para molhar a outra. Era muito divertido, assim. Uma das coisas que eu adorava brincar com a Sol era ficar puxando os galhos de árvore. Tem muita gente falando e resgatando a coisa dos avós, né? De É, querer, de lembrar, de estar no sítio dos avós, de brincar de coisas cultura mais muito antigas. importante, é. Então, esse momento, né? Por mais que você esteja distante dos seus avós, meu, você tem agora a tecnologia a favor. Liga, faz uma É, brincadeira, conta uma história, faz aquela coisa do bate-bola da exato. história, entendeu? Para deixar esse avô, né, que está tão confinadinho lá, para deixá-lo feliz, né, trazer essa felicidade para ele. Mostra uma brincadeira, faz um desenho, cria, faz uma caça ao tesouro online. É, Eric, se você tem gente fazendo muita coisa interessante de brincadeira online, coisas imagino. assim, muita coisa assim. Poxa, uma brincadeira, um caça ao tesouro online, você faz facinho. Você cria é, senhas e dá para falando. Posso fazer para você agora um quero-quero, Sim. tá? Vou fazer um quero-quero com você. Então, assim, eu falo e você responde, tá bom? E aí eu vou pedir alguma coisa, tá bom? Tá bom, vou Ó, se eu falar tentar. assim, eu quero, O que, o que, você o que? responde o que, o que, o que? O que, o que, o Eu que? quero que você. É, mas com mais ânimo, né? Eu Ah, quero, eu tá, quero, eu tá. Vamos quero. lá, então. Vamos lá. Vai, vamos brincar. Eu quero, eu quero, eu quero. O que, o que, o que? Eu quero que você me mostre uma coisa. Você quer uma coisa fácil ou difícil? Ah, fácil, fácil. Fácil. Eu quero que você mostre até eu contar 5, um lápis vermelho. Laranja Um, vale. dois, vermelho, dois, três. Aí! Uhul! Pronto. É, não é bem Ponto vermelho, é um seu. pink, né? Ah, tudo bem, vai, tá ali, vai. Meu, a gente acabou de brincar. Dá para fazer isso, sabe? Você não dá. A gente conseguiu Dá, brincar claro. e dá N coisas, N coisas. Dá pra Mas, gente Sil, fazer. eu até quero complementar uma coisa que eu acho que não ficou claro quando eu brinquei, que eu falei, gente, na minha época, mas eu brinquei de propósito, no sentido do quê? A gente parar de falar minha época, porque a minha época não é na década de 90, a minha época é o aqui e agora. Essa era a minha Aí. brincadeira. Tipo, na minha época, eu falei, não na minha época, nos anos 90. A minha época É, é aqui que eu tenho que brincar. A minha época eu tenho que pegar o que eu aprendi lá, o que eu me diverti lá e tentar trazer para aqui agora, adaptar, trazer novas coisas. O aqui e agora é minha época, sempre. Por isso que eu falei, eu tenho que parar então, de falar minha época, porque minha época é uma coisa não tem lógica. mas é o que a gente estava falando, né? É o que a gente estava falando. Essa qualidade de tempo, de você ter esse tempo desse aqui e agora com qualidade. Né? Eu tenho qualidade, por mais que o aqui e agora, você trazer essa coisa de uma forma bacana, positiva, entendeu? Para você não deixar, a minha época eu brincava de É, carrinho de rolemã. Ok, você não vai brincar agora, mas você pode fazer outras coisas, entendeu? Você pode trazer isso para o seu aqui e agora. De repente você não vai fazer um carrinho de rolemã, mas você consegue fazer aí com o seu filho um carrinho de sucata, não é? Você pegar a garrafa, você construir, você está brincando do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, exatamente. traz sua criança, resgata sua criança. É o mais importante a gente resgatar tudo isso. Que a gente não. A gente parou, né? Parece que a gente parou assim no tempo e com tantas preocupações e a gente esqueceu do brincar. É muito forte isso, né? E a gente precisa trazer. Então, é, o que eu indico para pais e mães? Ó, a gente está indo no feriado, né? A gente amanhã a gente já está nesse feriado. Então transforma esse feriado aí que você tem, né, numa brincadeira, transforma ele numa campa dentro. Traz aí algumas atividades. Pega um papel,
Muito fácil. Monta uma programação, entendeu? Mesmo que seja filhos adolescentes. Monta uma programação. Ó, nós vamos fazer uma Páscoa diferente. A nossa Páscoa não vai ser diferente? A gente não vai poder, porque o grande lance da Páscoa é você ir lá, né? O domingo, o almoço de família e tudo mais. Então, se você não vai poder fazer isso agora, faz agora na sua casa. Transforma isso numa grande brincadeira. Esse feriado se transforme num grande acampamento, tá? Acampa dentro. Então, assim, ó, hoje à noite, procura fazer ou depois da live, né? Depois da gente, vai lá, vamos fazer primeiro um lanche. Traz um lanche, faz um piquenique na sala. Ih, Sil, um minutinho só, porque eu acho que travou. Se você estiver me ouvindo, aguarde aí que já deve voltar. Normalmente volta logo depois. Voltou. Oi, Sil, Voltou? repete. Isso. Então, ó, vamos fazer um piquenique, tá bom? Então põe uma toalhinha lá, se tiver xadrez, maravilha. Põe leva as coisas, coloca a coisa, senta todo mundo na sala, faz um piquenique, brinca, toma esse lanche. Aí já coloca um tema para o jantar, Eric, sabe? Tipo assim, vamos fazer Sim? um jantar à noite. Vamos fazer um jantar, sei lá, vou dar um exemplo aí, faz um jantar do pijama, né? Aí, Jakeão, o Jake é um grande recreador que está aí com a gente. Me dá uma ideia de jantar, Jake. Vamos fazer um jantar, sei lá, faz o do jantar do pijama, já avisa. Então toma banho, todo mundo vai lá e coloca seu pijama. Coloca seu pijama colorido e diferente, faz o jantar do pijama, brinca de noite depois, apresenta, faz um desfile do pijama, sabe? À noite faz uma brincadeira. Pô, por que que não faz então vamos falar, já que a gente gosta tanto do escuro, né, para lembrar um pouquinho da gente, faz um teatro de sombras, Eric. Pega seu celular, pega um Muito legal, é. lençol branco, pega um lençol branco, amarra, sabe, nas pontas assim, coloca. A gente fez uma vez uma brincadeira dessa no Francis, meu, ficou fantástico. Coloca os celulares atrás, né, que você vai criar a luz e faz um teatro de sombras, né? Dá para você brincar dessa forma, faz esse teatro de sombra. Pô, depois terminou, vai dormir, faz uma contação de história. Amanhã cedo, a Claro. hora que acordar, faz a saudação ao sol, faz o show preguiça. Aí, ó, os meninos estão falando jantar do trocado, faz o do cabelo maluco, do trocado, dos gêmeos, sabe? Eu vou me vestir, eu e você, né? Vamos nos vestir igual. Dá até para fazer online, né? Vamos jantar todo mundo, vamos fazer online, vamos fazer, Eric, hoje um jantar dos gêmeos. A gente vai combinar a roupa igual, entendeu? Amanhã cedo você faz uma saudação ao sol, uma brincadeira. Aí você já pode colocar uma oficina, plantar, vai lá, faz uma plantinha, mexe no seu jardim. Meu, tem muita coisa para fazer, muita. Basta a gente soltar realmente a nossa imaginação, né? Imagem e ação, né? A nossa trazer isso, trazer toda essa criatividade que a gente tem e colocar em ação, fazer o aqui e agora e brincar e ser feliz, né? Liberar todos esses hormônios aí para deixar o corona bem longe da gente, não é? Eu acho que é isso que é Exatamente. ser feliz. Tá? Sil, a É gente só isso. tem mais 8 minutos, que senão cai o Instagram, derruba nós. Ele não gosta que ninguém passe. Ah, Ele não gosta que ninguém chegue a 1 hora de live. Chega a 1 hora, o Instagram derruba nós. Mas mas para quê? Oi, querida. Fala, fala. Não, não, então Para mim que fala mais que a mulher do Yakult, não dá tempo. eu vou deixar para a Sil finalizar agora. Então, antes de finalizar, lógico, queria agradecer muitíssimo a Silvana. Eu acho que o início já vocês entendem por que eu estou agradecendo muito ela. Agradecer todos vocês que estão assistindo agora e muita gente que está assistindo gravado depois. Muita gente. Muito mais do que o ao vivo. Agradeço também. Eu escolhi as 14 horas por ser um horário que não tenha muitas lives, mas eu sei também que não é um horário que todo mundo pode ver ao vivo. Mas vocês podem ver a gravação depois. Eu só não queria ficar concorrendo com os outros, porque eu acho isso de uma idiotice tão grande. Nos dias atuais, as pessoas querem fazer no mesmo horário, porque tem Ah, espaço para não. todo mundo. E muito espaço para todo mundo. Agora o espaço está sobrando para todo mundo, não dentro das nossas casas. E agora a gente está vendo o valor do que é ter liberdade. Então, a gente tem muito o que pensar sobre o que é ter liberdade, não só no aspecto nosso, mas do próximo também. Tem muitos aí que não têm liberdade. Sil, com você, querida. Obrigado, viu? Beijo. Ai, olha, primeiro assim, ó,
queria te agradecer, porque assim, vocês, quando eu falo que vocês realmente são os meus filhos de coração, porque vocês são os meus filhos de coração, a gente tem muita história junto, muita coisa bonita, muito do que eu sou hoje, eu aprendi com vocês também, né? Eu acho que a gente tem muito essa parceria, essa troca de amizade, de carinho, né? E por mais que a gente esteja distante, foi o que você falou, da última vez que você foi para o acampamento, parecia que a gente tinha se visto ontem, né? Então, Exatamente. assim, é muito forte. Então, assim, uma coisa que é bacana e é importante para a gente pensar nesses dias de hoje. Criem esses laços de amizade. Se você tem lá um senhorzinho que você conhece que mora do outro lado aí da sua casa e de repente está sozinho, foi o que o Eric falou, vai lá, oferece ajuda, né? Hoje a gente acabou levando aqui para uma Liga. senhora aqui da frente de casa máscara, ofereçam ajuda, criem laços de amizade, criem parcerias e sejam felizes, né? Então, só para a gente terminar, Eric, tem o Acampa Dentro, né? Que é o que a gente está fazendo agora, que a gente está alocando essas barracas, criando acampamento. Depois, se você puder Eu divulgar vou aí para a postar gente, eu te para agradeço. você, vou divulgar tudo para o pessoal que está assistindo e vai assistir depois. Vai estar tudo no nosso Instagram. Eu vou postar para vocês verem do Naradeva mesmo. Maravilha. Delícia, delícia. Então, assim, ó, vamos ser felizes, gente. Vamos ser felizes. Posso pedir uma coisa? Claro, O que você acha, de repente, das pessoas que forem ver a live ou agora, depois, se fizerem essas brincadeiras, mandar pra gente, ou pra claro, você claro. aí. Tira uma foto, grava um negocinho, faz um history, faz se vocês quiser, marca o Naradeva, ou eu, ou a Silvana, qualquer um, que aí a gente vai replicando e vai marcando os outros. E aí todo Isso, mundo se marca. ou vamos fazer uma brincadeira online, entendeu? A gente tentar, acho que gravar alguma coisa, sei lá, e mandar. Acho que seria legal, entendeu? E assim, Vamos gente, sim. tem muita. Os papais e mamães que estão aí, que estão desesperados, tem muita gente boa aí colocando muita brincadeira, né? Mas assim, se você não quiser, mas é o momento agora de você soltar a sua criação, solta a sua imaginação, façam as suas brincadeiras. Busquem aquelas brincadeiras que você tem lá, ó, guardadinha na sua cabeça, traz para você, põe aqui no seu coração, sejam felizes e vão, né? Vamos brincar, vamos brincar. É isso, tá bom? Ó, gratidão. Hoje fiquei feliz de ver tua mãe com você, fiquei super Ontem, né? feliz. Ontem, foi ontem, né? Ontem, Foi ontem. ontem. Ontem, Ontem, eu já estou foi ficando anteontem. maluco de tanta coisa. Anteontem, eu fiquei tão feliz fazendo tanto tempo, né? Então, assim, ó, um beijo para todo mundo, Obrigado, cuidem-se, Sil. uma paz maravilhosa para todo mundo, que a gente possa sair de tudo isso que está acontecendo sendo pessoas melhores, né? Foi que, só para a gente terminar, tem uma coisa que eu li muito bacana, da revista Escola, que as crianças, Eric, elas vão lembrar dessa fase com coisas mais bacanas que elas tiveram, com almoço em família, com jantares feitos por pais e filhos, com brincadeiras e tudo mais. E nós, adultos, a gente vai sair disso com uma outra visão, totalmente diferente que a criança. A gente vai sair com aquela coisa do, né, o que aconteceu, do isolamento, da É, coisa chata, da falta de trabalhar. Então vamos todo mundo transformar isso tudo em coisas boas. Vamos todo mundo levar desse confinamento aqui, tirar coisas boas. É isso que a gente tem que fazer. Tá gente, bom? obrigado, Sil. Fiquem em casa e lembrem o que nós estamos e vamos aprender com tudo isso. Meditem sobre isso sempre. Beijo para vocês. Ficar feliz. Beijo para vocês, gente. Te Obrigado. amo. Te Beijo. amo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.